Você abra comigo Marcos capítulo 4. Eu quero falar um pouco sobre a parábola do semeador. Parábola do semeador. Esse lugar para onde nós todos queremos ir está sendo preparado pelo Senhor, mas existem algumas condições que nós precisamos observar para que possamos estar lá. Para isso eu quero tirar como base o verso de número 9, para depois vocês se assentarem, então nós discorremos o texto. Marcos 4:9 diz: então Jesus lhes disse. O que ele falou? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos assentar. Por que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Está relacionado, está totalmente ligado ao texto que nós vamos estudar hoje. Mas nós então observamos que ele, no verso de número 1, quando ele começa a dizer, o texto fala que outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar. Porque era costume de Jesus fazer isso. Por quê? Porque eles haviam expulsado Jesus das sinagogas. Eles não abriam mais as portas para que Jesus pregasse, porque Jesus estava se tornando uma ameaça para os mestres religiosos, para os senhores da sinagoga. E então a forma como que Jesus ensinava com toda a autoridade era totalmente diferente daquilo que os outros rabinos estavam acostumados a fazer. E ele então estava chamando a atenção para si, e as pessoas então estavam cada vez mais sendo atraídas para a forma como que Jesus ensinava. E a Bíblia então diz que uma grande multidão ia por onde Jesus estava. Então essa parábola vai talvez ajudar a entender por que Jesus não se importava com números, com multidões. Ele nunca ficou impressionado com multidões. Ele nunca se impressionou pelo número de pessoas que estavam sempre ao encalço dele, atrás dele. Mas ele sempre via isso e via essas pessoas como essa parábola vai descrever. Como não é diferente hoje. Nós temos hoje um número crescente enorme de cristãos. A palavra gospel, a palavra evangélico, tem se tornado popular, e o número de evangélicos e de pessoas que aderem ao movimento gospel tem crescido assustadoramente, e hoje é um número imenso, uma população enorme. Mas será que todas essas pessoas estarão nessa Jerusalém? Será que aquelas multidões que estavam sempre acompanhando Jesus, será que aquelas multidões que Jesus atraía, elas todas estavam prontas e preparadas para ir e serem seguidoras do Senhor, se tornarem discípulas de Jesus? Será que todas aquelas pessoas que estavam ali tinham ouvidos para ouvir? Será que no meio de todos nós temos ouvidos para ouvir as palavras de Jesus? A Bíblia diz que essa grande multidão então foi achegando-se à praia e foi apertando Jesus de uma forma tal que Jesus teve que usar um barco que estava ali, se distanciar ao mar e poder ensinar a palavra. E ele fazia isso de uma forma incomparável. E então ele começou a discorrer algumas coisas por meio de parábolas. O que é uma parábola? É uma forma de ensino, onde nós pegamos coisas comuns para ilustrar coisas espirituais. Nós pegamos coisas que os homens conhecem, que os homens estão acostumados, e nós então emprestamos elas para os assuntos espirituais. Isso é uma parábola. É uma linguagem que nós então usamos para relatar algumas verdades do reino de Deus. E Jesus ensinava como ninguém parábolas.
Jesus foi o maior contador de parábolas. Ele gostava de contar parábolas, e daqui a pouco você vai saber por que ele contava essas parábolas. E a Bíblia diz então que ele no verso 3 diz a razão do verso 9. Quando no verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso de número 3 ele disse: escutai. Porque ele estava chamando a atenção daquelas pessoas que estavam ali. E no verso 9 ele estava fechando a mensagem. Será que todas escutaram? Será que todas tiveram ouvidos para ouvir? A importância de ouvir aquilo que a palavra de Deus fala sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. A importância de estarmos sempre atentos quando a palavra do Senhor é aberta para o nosso coração e para a nossa vida. Quando a palavra de Deus é direcionada para cada um de nós. A importância de estarmos sempre com o nosso ouvido aberto, não só com a nossa orelha, mas com o nosso ouvido atento para aquilo que vai ser pronunciado, para aquilo que vai ser falado, para aquilo que vai ser dito, porque ali está aquilo que vai ordenar a minha vida, aquilo que vai salvar a minha alma, porque a palavra do Senhor são palavras de vida eterna. Então todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós temos que dar ouvidos àquilo que vai ser dito. Não podemos nos distrair, não podemos deixar que outras coisas roubem a nossa atenção, mas toda a atenção deve ser voltada à palavra de Deus. E isso nós fazemos e procuramos fazer, escalando diáconos, levando as crianças lá para o berçário, dando aos pais a tranquilidade para que eles possam ouvir a palavra, aquilo que vai ser dito. Por quê? Por meio dessa palavra, você pode obter a tua salvação, a salvação da tua alma. Então é muito importante você dar ouvidos e ouvir atentamente aquilo que a palavra do Senhor tem para dizer para você, para mim, para todos nós nessa noite. A Bíblia diz que ele começou então a falar sobre essa parábola, dizendo que um certo semeador saiu a semear. Era comum isso. Naquele tempo era comum, não era como hoje essas máquinas que fazem esse trabalho. Mas os semeadores eram os homens que semeavam sementes no campo, que plantavam suas plantações, e eles enchiam os seus embornás com sementes, e eles iam jogando sementes pelo caminho. Esse era o trabalho do semeador. E Jesus está dizendo que esse homem semeou em 4 terrenos diferentes. E esses 4 terrenos diferentes está ligado a cada um de nós nessa noite aqui. Eu quero dizer para você que nessa noite existe aqui 4 tipos de ouvintes. Assim como essa parábola está dizendo e vai nos ensinar que existia 4 tipos de terrenos na qual a semente foi semeada, existe nessa noite aqui 4 tipos de ouvintes. Está relacionado à palavra de Deus, a forma como que nós ouvimos a palavra, a forma como que nós damos ouvidos à palavra. Isso faz toda a diferença. Porque ele diz que esse semeador, o primeiro tipo de terreno, está no verso 4, quando ele diz que ele então semeou, e uma parte da semente, ou seja, 25%. Vamos dividir isso e vamos falar em 25%. 25% da semente que aquele homem trazia caiu à beira do caminho. Caiu ali, enquanto ele estava andando, foi caindo à beira do caminho. 25% ficou ali, naquele caminho que talvez levava até aqueles campos de plantações. E o problema é que o caminho era onde as pessoas circulavam. O problema é que o caminho era um lugar muito duro, por causa dos pisos das pessoas, dos pés que pisavam sobre aquele lugar. Então ia fazendo com que aquela terra, com que aquele solo fosse cada vez mais duro, dificultoso de se penetrar, de colocar algo ali, de nascer e de crescer alguma coisa ali.
25% caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que não deu tempo, porque as aves vieram dos céus e a comeram. Rapidamente. Enquanto aquelas sementes caíam, elas não tiveram tempo de sequer penetrar no solo. Aves dos céus vieram e comeram aquela semente. E elas então não puderam chegar sequer a germinar, sequer penetrar no solo. Verso de número 5, segundo terreno, diz Jesus que outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A Bíblia diz que os outros 25% caiu sobre um lugar onde havia pedregais. Não tinha muita terra. Isso também era comum na Palestina, onde existia calcários e onde o solo muitas vezes era bem pouca profundidade, mas depois dessa profundidade já vinha o calcário, e então a semente que caía ali, ela não conseguia penetrar naquele calcário e buscar as águas que eram necessárias para que aquela semente pudesse então ganhar vida e crescer. E porque ela tinha pouca profundidade, não obtinha uma raiz forte, profunda, a Bíblia diz então que ela então veio a ser queimada pelo sol e secou e morreu. Esse é o segundo solo. Pois nós vamos falar dos corações, vamos falar dos ouvidos. Estamos falando de solo por enquanto. A Bíblia diz no verso 7 sobre o terceiro tipo de solo que aquele homem se deparou naquele dia. A Bíblia diz no verso 7 que outra parte, outro 25% da parte que ele trazia caiu entre espinhos, cresceu, junto com ela os espinhos que a sufocaram, e por causa disso não deu fruto. A Bíblia diz que, diferente das outras duas, esse solo era um solo que estava ali cheio de espinhos. Não foi um solo muito trabalhado, não foi um solo muito limpo, e por causa disso a semente se misturou aos espinhos. E quando cresceu a semente, quando ela germinou, cresceu também os espinhos, porque não foi limpo aquele lugar. E então, por causa do crescimento dos espinhos, a semente foi sufocada e ela não conseguiu dar fruto. O problema não é que ela não nasceu. A primeira não nasceu, a segunda quis nascer, mas não conseguiu sobreviver. A terceira nasceu, sobreviveu. O problema é que ela não deu fruto. Ela não era uma árvore frutífera. Ela não correspondeu. Ela não correspondeu à expectativa daquele semeador, não deu a ele o fruto que ele queria, que era natural que ela desse o fruto. E por quarto e último, a quarta parte, os últimos 25%, diz o texto no verso de número 8, que outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por um. Quarto tipo de terreno. A Bíblia diz que esse foi um terreno produtivo, foi uma terra boa, porque deu fruto, germinou, cresceu, produziu 30, 60, 100 por um. Poxa, que parábola é essa? Quando Jesus terminou de contar essa parábola, então os discípulos ouviram Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verso de número 9. E depois então a Bíblia diz que a multidão foi embora e só ficaram alguns com Jesus, entre eles os apóstolos, os discípulos estavam ali. Então Jesus fala para eles que
eles receberam de Deus a graça de entender os mistérios do reino dos céus. Eles haviam recebido essa graça de poder compreender e de entender. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não entendemos o porquê muitas pessoas não conseguem entender os mistérios de Deus. Por que muitas pessoas não conseguem, sabe, entender como Deus age, como Deus opera na vida e no coração das pessoas? As pessoas não compreendem como é essa ação de Deus, não entendem. E aquelas que entendem, aquelas que compreendem, não é porque elas são sábias, porque elas são entendidas, porque elas são melhores do que as outras, não, porque sobre elas a graça de Deus repousou, porque sobre elas o Espírito Santo deu a elas entendimento, abriu os olhos, abriu o coração, deu entendimento para que elas pudessem entender. Então tudo que eu consigo entender da parte de Deus, não é de mim mesmo, mas é do céu. Aquilo que eu entendo da parte de Deus, como Deus opera, como Deus age, não é do homem, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não entende a forma de Deus agir, a forma de Deus operar, como Deus faz as coisas. Nenhum homem natural pode compreender. Quando nós entendemos, é porque houve algo sobrenatural na nossa vida. E é isso que faz diferença entre os ouvintes, entre aqueles que estão entre o povo evangélico, na multidão, entre aqueles que estão, na verdade, seguindo a Jesus, e aqueles que estão, na verdade, só na onda. Estão porque outros estão, mas não entendem nada. Nunca tiveram revelação de nada. Nunca compreenderam nada no reino dos céus. Lembra aquilo que o Senhor disse a Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existem muitas pessoas que não conseguem ver o reino de Deus. Existem muitas pessoas entre o movimento evangélico que não estão vendo o reino de Deus, que não entraram no reino de Deus. E por que não entraram? E por que não conseguem ver o reino de Deus? Por que não conseguem entender as coisas de Deus? Esse texto responde tudo isso. Esse texto nos responde porque a maioria das pessoas, ou seja, Jesus está dizendo aqui que só 25% daqueles que ouviam as coisas que ele ensinava, é que de verdade entendia aquilo que ele ensinava. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Será que só 25% daquilo que nós temos, do povo que nós temos, é o povo que compreende de verdade a palavra de Deus? É o povo que de verdade já viveu uma experiência com Deus? É um povo que de verdade vê e entende a forma de Deus agir, a forma de Deus atuar? Eu creio que sim. Creio eu que sim. A maioria não compreende, a maioria não entende. A maioria não consegue ver, a maioria não consegue entrar, a maioria não sabe como Deus age, como Deus opera. A maioria, por quê? Porque não tem dado ouvidos à voz de Deus, porque não tem aberto os ouvidos para ouvir. Essa é a razão. Não é que Deus faz acepção, Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Nada disso. Mas assim como é comum nos lares, existem filhos que são mais atenciosos, que ouvem mais a correção, que ouvem mais os ensinamentos dos seus pais, que ouvem mais, que dão mais atenção àquilo que os seus pais ensinam, que passam para eles. E isso faz toda a diferença. Enquanto uns não ouvem, outros fecham o coração,
Outros se dividem entre a voz do pai e a voz dos amigos, a voz do mundo. E há uma disputa muito séria e muito grande. Outras se fecham totalmente. Essa é a diferença. E o texto então responde, quando Jesus então começa a dizer e a esclarecer a pedido dos discípulos, daqueles homens que estavam ali, eles pediram para que Jesus pudesse descrever a parábola. Essa parábola, na verdade, não era para ser ensinada, mas era uma palavra para ser praticada. Era uma parábola que eles podiam muito bem já praticar a partir daquele momento, porque ela estava clara, ela era clara naquilo que o Senhor queria dizer, ela é clara naquilo que ela quer ensinar. Ela está falando sobre isso, pessoas que fecham o coração, pessoas que têm dificuldade em dar primazia à palavra de Deus, pessoas que têm o coração fechado demais, duros demais, por causa da dureza da vida, e por isso então a palavra não consegue penetrar nos corações. Mas mesmo assim, diante da dificuldade dos discípulos, o Senhor então se dispõe a ensiná-los. E aí, a partir do verso de número 14, Jesus então começa a interpretar. E aí eu quero falar sobre esses 4 corações, sobre esses 4 tipos de ouvintes que existem entre nós, os filhos de Deus, aqueles que são os evangélicos. E no verso 14, então, vamos ver o 13. Então Jesus lhes disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus estava admirado, porque eles não estavam entendendo uma parábola tão clara. Jesus estava dizendo: então como vocês vão entender as outras parábolas? Essa é muito clara. Mas eles não estavam entendendo. Então Jesus, no verso 14, diz que o semeador semeia a palavra. Aqui já não é mais semente, é a palavra. Agora Jesus está dando a interpretação, ele está dizendo que o semeador é ele, que o semeador é aquele que semeia a palavra, é o pastor, é aquele que prega, é o profeta, é alguém que anuncia o evangelho, que prega a palavra do Senhor. Esse é o semeador, Jesus está dizendo. E ele está dizendo que a semente que ele semeia é a palavra. E nós sabemos quem é a palavra é o próprio Cristo, porque ele é o verbo vivo, a palavra viva de Deus, o verbo encarnado. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra verbo significa palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nós semeamos a palavra, nós semeamos Cristo, nós os semeadores. E isso não está somente ligado a mim, mas a cada um de nós, porque a todos Ele designou para ser, na verdade, semeadores do reino. Quando Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, Ele incluiu todos, Ele não deixou ninguém de fora. A grande comissão coloca você dentro dela, a grande comissão coloca cada um de nós dentro dela. Isso não é exclusividade para pastor nenhum, isso não é exclusividade para pastora nenhuma, isso não é exclusividade para profeta algum, isso é exclusividade para todo cristão, todo aquele que chama o nome do Senhor, todo aquele que invoca o nome do Senhor, é chamado para ser um pronunciador, um pregador, um anunciador, um semeador de boas novas, de boas novas. Porque o que nós temos visto hoje são semeadores que não trazem boas novas, que não trazem boas notícias, ensinam tudo menos a cruz, pregam tudo menos a Cristo, pregam prosperidade, pregam saúde, pregam um monte de coisas, mas não pregam a renúncia, não pregam o abandono do pecado,
Nós fomos chamados para anunciar e para pregar uma semente genuína, verdadeira, na qual os homens, quando ela cai no coração, ela nasce e nasce para a vida eterna. É uma semente que germina para a vida eterna. Ela é pura. É a pura palavra de Deus. Você tem sido um anunciador, você tem sido um proclamador, você tem sido esse semeador, tem semeado a palavra do Senhor no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, entre os seus amigos da faculdade. Você tem anunciado o Evangelho em todo lugar, em todo tempo. Pedro disse que nós devemos aproveitar todo o tempo, as oportunidades que surgem. E aqueles que deixam de anunciar, estão desobedecendo a uma ordem do Senhor. Estão descumprindo uma ordem de Cristo, que disse que devemos ser anunciadores, que devemos anunciar as palavras dele. E ele então diz que esse semeador, que semeia palavras, que semeia boas novas, começou a semear. E aí vem o primeiro tipo de ouvinte que muitas vezes você vai encontrar. No nosso meio existem pessoas assim como no verso 15. A Bíblia diz que o primeiro tipo de coração que tem no verso 15 é o coração que é um coração endurecido e fechado. Por quê? Porque resiste à palavra. Porque não dá abertura para a palavra de Deus entrar de jeito nenhum. Endurece, fecha. E assim a palavra não tem como entrar no coração. E a palavra, por mais que ela é lançada, por mais que a palavra é pregada, por mais que a palavra é anunciada, ela bate como uma água, bate numa rocha e não acontece nada. Por quê? Porque o coração está todo fechado, endurecido. Ele se fecha para a palavra e não deixa a palavra entrar de jeito nenhum. A Bíblia diz no verso 15 que os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás. Agora não são mais as aves dos céus, mas é Satanás que vem e tira a palavra, porque foi semeada no seu coração. Não dá nem tempo. Essas pessoas que vivem à beira do caminho, que são sofredoras, que são pessoas que muitas vezes foram massacradas pela vida, injustiçadas pela vida, e elas se sentem então pessoas que não são dignas. Essas pessoas que muitas vezes viveram duramente a vida, passaram duramente pela vida, elas fecham o coração para a palavra de uma forma tal que antes que a palavra exerça autoridade nelas, o diabo vem e rouba e leva aquilo que está sendo semeado. Isso está acontecendo aqui agora. Isso é uma batalha. Nós não podemos, irmão, ignorar os ardis de Satanás. Isso está acontecendo aqui agora, nas outras igrejas, onde a palavra é anunciada, o diabo está agindo, o diabo está roubando. Por isso que quando nós entramos, por isso que quando nós vamos ouvir a palavra, requer de nós que nós abrimos o coração. Não se fecha o coração diante da palavra. Não se fecha o coração para a palavra do Senhor jamais. A palavra tem que encontrar lugar no nosso coração. A palavra tem que encontrar em nós abrigo. Tem que encontrar em nós aconchego. Se ela não encontrar isso em nós, Satanás roubará de nós essa semente. Satanás levará de nós essa palavra. E aí o que acontece? Isso que a gente vê constantemente. Passa-se semanas e semanas. Você vai vendo aquela pessoa está sempre do mesmo jeito. E a pessoa está sempre do mesmo jeito, sempre igual.
desinteressada pelo reino de Deus, desinteressada pelo cristianismo. Para ela tanto faz como tanto fez, ela não se importa se Cristo morreu por ela ou não, é indiferente essas coisas. E ela então vai indo, e essa condição vai perdurando, e isso vai indo, até que ela morre, e ela vai para o inferno. Isso dentro da igreja. Ou você acha que não? Quantas vezes o Senhor fala, quantas vezes a palavra fala, para que alguém abandone o pecado, para que alguém deixe o adultério, para que alguém pare com essa vida que ela está vivendo no vício, e essa pessoa se fecha, e essa pessoa tranca o coração, ela não deixa a palavra agir, ela não deixa a palavra operar. E o que vai acontecer com ela? Isso vai passando anos, até que essa pessoa então morre, e o destino dela já está traçado, que é o inferno. Você é alguém que fecha o coração para a palavra? Você é alguém que fecha o coração para as repreensões? Você é alguém que tem a palavra do Senhor roubada pelo Satanás, pelo diabo do seu coração? Olha, meu irmão, existem pessoas que quando saem daqui não sabem o que foi pregado aqui. Existem pessoas que quando saem daqui não sabem o que foi anunciado, o texto, onde foi pregado a palavra, qual foi o capítulo, qual foi o versículo, qual foi o tema. Não sabe. De tão fechada que elas ficam. Não creem na palavra. São como um sepulcro fechado. O coração é fechado. Elas são indiferentes à palavra. A palavra é anunciada e nada acontece. A palavra é pregada e nada acontece. 25%. Lembre-se disso. 25% são assim. Pessoas de coração duro, endurecidas pela vida, endurecidas pelo sofrimento, sofreram tanto, tiveram tantas decepções, que não abrem o coração, deixaram de acreditar até mesmo em Deus, se decepcionaram tanto com a vida, se decepcionaram tanto com o cônjuge, com o homem, com o ser humano, que não abrem o coração para Deus, fecham diante da palavra de Deus, estão fechando para aquilo que pode salvar a alma deles. Nunca feche o teu coração para as palavras que são vida. Faça como Ezequiel, que dizia: quando eu ouvi as tuas palavras, logo eu as comi, e elas foram doce como mel. As palavras do Senhor, elas são saúde para nossa alma. O salmista dizia que as palavras do Senhor, elas são saúde para os ossos, para o coração, para a alma ferida. Mas diante de um coração endurecido, diante de um coração fechado, lembre-se daquilo que Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta, mas o coração se fecha. Jesus bate na porta: deixa eu entrar, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou encher você de esperança. Mas o coração se fecha, ele não abre a porta, ele se fecha. E assim é o primeiro tipo de ouvinte, assim é o primeiro tipo de coração. Aqueles que se fecham e que se endurecem diante da palavra. O segundo, diz o texto no verso 16, Jesus disse: da mesma forma,
Ou seja, a forma como que aconteceu ao primeiro, quando ele recebeu a semente, e ele recebeu a semente num solo rochoso. E Jesus então disse: esses são aqueles que ouvem a palavra, logo com prazer a recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Segundo tipo, os que são superficiais, coração superficial, coração raso, de pouca profundidade. São aquelas pessoas que jamais se estabilizam dentro do cristianismo. Não tem estabilidade, elas estão sempre ali, ora aqui, ora lá. Não há uma estabilidade. Sabe aquilo que Tiago diz? São levados pelo vento, são levados como folha pelo vento, vai de um lado e vai de outro, vai de um lado e vai de outro. Por quê? Porque nelas jamais houve a operação do Espírito Santo no coração. Essas pessoas são assim, porque nelas nunca houve aquilo que o Senhor disse, que o Espírito Santo trocaria um coração de pedra por um coração de carne. Não houve tempo, não deu tempo. Por quê? Por quê? Por causa dessa superficialidade, por causa desse sentimentalismo, desse emocionalismo excessivo que tem entre muitos dentro da igreja. Eles confundem o excesso de emoção com conversão. Emocionalismo não tem nada a ver com conversão. Euforia não é conversão. Excesso de euforismo. Quem disse que isso é conversão? O que temos visto hoje, essas conversões que vemos por aí, não retratam as conversões bíblicas, porque nelas não aparece a operação do Espírito, porque nelas não há uma operação espiritual do Espírito no coração. Por isso que você vê um monte de atores que se dizem evangélicos, cantores que se dizem agora eu me converti. Isso é emocionalismo. Isso passa. Isso não tem profundidade. E o pior é que essa pessoa, esse tipo de pessoa, esses 25% que existe, vivem iludidas, imaginando que a graça de Deus reside nela. São pessoas iludidas que acham que Deus age na vida delas. São sonhadoras. Elas imaginam que aquela alegria que elas vivem, que aquele emocionalismo que elas experimentaram é a ação de Deus, quando não é. Isso é carnalidade, isso é carne pura. Isso é a carne que não foi crucificada, é a carne que não experimentou a morte, é o eu que não subiu o monte, que morreu com Cristo, é o eu que ainda perdura. Saia, meu irmão, dessa ilusão, saia você desse sentimento de achar que você é crente, só porque você vive alguns momentos de oração, de arrepio. Não. Isso não significa que você nasceu de novo. Isso não significa que você recebeu um coração novo. Você nasceu de novo quando você é um novo homem. Quando o seu jeito de falar é outro. Quando o seu jeito de andar é outro. Quando você viveu o arrependimento de verdade. Sabe o que é arrependimento? É metanoia. É quando você está indo por esse caminho, para essa direção. Então você
retorna e toma outra direção totalmente contrária àquela que você estava indo. Isso é arrependimento, isso é metanoia. Enquanto isso não acontecer, não houve novo nascimento. Enquanto isso não acontecer, não houve operação do Espírito na sua vida. Você está iludido. Enganaram você. Se você ainda continua com os velhos gestos, se você continua com as velhas manias, se você ainda age como você agia, dando calote nos outros, mentindo, enganando, traindo, você acha que o Espírito de Deus agiu em você? Você acha que você experimentou o novo nascimento? Você está enganado. Você nunca nasceu de novo. Você é um desses 25% que recebeu a palavra, mas porque a palavra não tinha terra suficiente, ela nasceu tão rápida, foi uma euforia tão grande. Eu estou cansado de ver isso. Eu tenho 35 anos. Eu estou cansado de ver isso, pessoas que levantam a mão e rapidamente aceitam e correm, abraçam a fé, naquela euforia, naquele... Jesus certa feita contou uma parábola sobre alguém um rei, que foi para uma guerra, mas não sentou para contar quantos soldados ele tinha. Jesus também contou sobre um homem que resolveu construir uma casa, mas não calculou quanto dinheiro ele tinha. E por isso a obra parou no meio do caminho. Sabe, essas pessoas são justamente essas pessoas que não calculam o preço do discipulado. Talvez elas não sejam as culpadas são os pastores, as culpadas são os mestres que não ensinam direito. Mas viver com Cristo é viver uma vida de renúncia, de abnegação. Tem que carregar a cruz, tem que morrer todo dia. O eu tem que morrer. Talvez essas pessoas nunca ouviram isso. Talvez elas desconhecem isso. Por isso, elas vivem aí, ó. Deixe esse seu sentimentalismo. Deixe essa sua euforia de lado. Se torne crente de verdade. Abre o teu coração de verdade. Deixa o Espírito Santo mudar você de verdade. Deixa o Espírito agir em você verdadeiramente. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura de verdade. Aquilo que Paulo disse, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Isso é novo nascimento. Não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com o agir de Deus. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. Outro grupo, no verso de número 18, diz que os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. De quem nós estamos falando? De corações ocupados, ouvintes abarrotados. O coração está cheio, não dá mais, está abarrotado, está lotado, está ocupado, está cheio demais. Essas pessoas, elas dão atenção à pregação, porque o texto diz que a árvore chegou a crescer. Elas dão atenção, até certo ponto elas até obedecem. Elas dão atenção, até um certo ponto elas obedecem, só que chega um momento que elas param. E por que elas param? Porque algo as impede de continuar crescendo.
Preste atenção, talvez você se localize agora. Essas pessoas, elas vão indo, chega um determinado ponto, elas param. Por quê? Porque algo está impedindo o progresso delas. Elas não conseguem mais progredir. Por quê? Porque está havendo uma competição dentro delas. Está havendo, na verdade, dentro do coração delas, uma guerra, uma luta, uma disputa entre o mundo e a palavra. Entre as paixões e a palavra. Entre a luz e as trevas. Está vendo essa guerra, essa luta. Por quê? Porque a palavra não recebeu primazia. Quando a palavra não recebe primazia, quando a palavra tem que disputar espaço dentro de um coração de alguém, não tem como a palavra de Deus crescer, germinar e dar fruto. Não tem como ela seguir esses 3 passos. Não tem como nascer, não tem como crescer, não tem como frutificar. É um ciclo. Esse ciclo não se completa. Ela pode nascer, ela pode crescer, mas jamais virá o fruto. Por isso que há crentes que não vivem uma vida frutífera. Por quê? Porque elas estão divididas entre Cristo e o mundo, entre a igreja e o mundo. Entenderam? Essas pessoas não dão primazia para a palavra, mas elas fazem uma disputa dentro delas. Elas criam uma disputa entre elas, entre a palavra e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E ali é uma guerra, uma luta, uma guerra, uma luta. Você observa que Jesus fala que ela não conseguiu frutificar. Esse foi o problema dessa daqui, porque os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando aonde? Aonde a palavra já estava, dividiu o coração. Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, lembra? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e o diabo. Ninguém pode. A Bíblia está dizendo que entrando aonde a palavra já estava, sufoca a palavra. Tem gente que está sufocando a palavra está sufocada. A palavra não consegue. Ela precisa respirar, ela precisa de ar. Dá espaço para a palavra de Deus no teu coração, dá espaço para a palavra de Deus na sua vida, dá espaço para a palavra de Deus produzir em você os frutos que o Senhor espera todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo hoje. Deus espera que você frutifique, Deus espera frutos dessa palavra que você está ouvindo, e quando não há frutos, Ele cobra. Lembra daquela parábola? Que Ele vem procurar fruto, e quando ele não vê, ele não acha fruto, ele amaldiçoa. Eu tenho que frutificar, você tem que frutificar. Se eu não estou frutificando, é porque eu estou sufocando a palavra dentro de mim. Você não cresce, você não frutifica, porque a palavra está sufocada em você. Tira para fora aquilo que tem sufocado a palavra. Tira para fora aquilo que tem tomado a primazia da palavra de Deus na sua vida. Tira para você ver. Tira para você ver se não vai haver frutificação na sua vida. Tira e você vai ver quantos frutos você vai produzir. Esses são os quase crentes. Já ouviu falar nos quase crentes? Na igreja está assim. Os quase crentes são uma bênção, são dizimistas, são ofertantes, cantam no coral, são diáconos, pastores. É pastor, isso aí é uma maravilha, isso aí é igual tiririca, tem em todo lado. Isso é uma praga, é os quase crentes. Só que fruto que é bom, nada. Fruto não existe. Não tem fruto.
Não tem fruto? Não tem fruto. E se não tem fruto, então não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus. Lembra? Nicodemos era religioso. E quando ele chegou em Jesus, ele disse: eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que somente alguém de Deus pode fazer essas coisas que você faz. Jesus disse: olha, nada disso me importa, importa que você nasça de novo. O que você sabe de mim, isso não tem valor nenhum para mim. Jesus não está interessado naquilo que eu conheço, naquilo que você conhece. Jesus está interessado naquilo que eu produzo, naquilo que você produz como filho, como discípulo, como servo, como ovelha. Você tem produzido, você tem dado frutos para o Senhor. Lembre-se, ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e eu vos nomeei, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É para isso. Ele nos escolheu para que a gente produza frutos. Se eu não produzo fruto, se você não produz fruto, se nós não produzimos fruto, não interessa. Se eu tenho 40 anos de igreja, quantos anos você tem, Jair? Quase 40 já, né, Jair? Não interessa. Eu tenho que produzir fruto. Quando eu deixar de produzir, acabou. Acabou. Para que vão ocupar? Para que vamos ocupar um lugar onde alguém pode vir e produzir muito mais frutos para o Senhor? Vamos ocupar inutilmente. 25% são aqueles que ouvem, obedecem até certo ponto, mas não conseguem produzir frutos. Algo os impede. E o que os impede? O mundo. Lembre-se que o problema dele foi o diabo. O segundo foi a carne. O terceiro foi o mundo. Quais são os 3 inimigos do cristão? A carne, o mundo e o diabo. Você sabia disso? Os 3 inimigos dos cristãos é a carne, o mundo e o diabo. Eles estão presentes aqui. O diabo, a carne e o mundo, atrapalhando os cristãos, não deixando que eles frutifiquem, comprometendo 75% daquilo que foi semeado. Mas graças a Deus que existe os 25% finais. Aí nós poderíamos terminar, se não fosse esses 25 aqui, chorando e lamentando. Mas existe a boa terra, existe o bom coração. Esse é o mais importante, porque a Bíblia diz no verso de número 20, que os que recebem a semente, em boa terra, são os que ouvem a palavra, e recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Vê a diferença? Recebe a palavra, não só ouve, recebe. Entendeu? Tem gente que recebe a palavra e fica aqui, ó. Tem gente que vai errar o céu por causa de 20 centímetros. Não vai entrar no céu por causa de 20 centímetros. Olha, 20 centímetros daqui, ó. Daqui aqui, ó. Da tua mente até o coração dá mais ou menos 20 centímetros. Tem gente que não vai entrar no céu por causa de 20 centímetros. Você acredita? Acredita nisso? É verdade. A palavra não é para ficar na nossa mente, mas no nosso coração. É aqui que eu tenho que receber e guardar a palavra de Deus. É dentro do meu coração. Se eu guardar aqui, eu serei um intelectual. O que adianta? O que adianta? Mas se eu guardar aqui, eu serei apaixonado por Jesus.
Ele será meu amor maior. Eu amarei Ele de todo o meu coração e odiarei o pecado como nunca. Vou odiar o pecado e amar o meu Salvador. Quem são esses, os de boa terra, os que produziram, senão aqueles que amam o seu Senhor, que odeiam o pecado? São aqueles que a santidade transparece na sua fala. São aqueles que andam espalhando amor. São aqueles que andam como pacificadores, são humildes, são os mansos, são os bem-aventurados, são os misericordiosos. Esses são aqueles que receberam no coração, que abriram o coração para a palavra e acolheram a palavra dentro de si. São os bem-aventurados, são os felizes, são aqueles que produzem para o reino de Deus. É aquilo que Paulo diz em Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oh, aleluia! Esse é o fruto de Deus na minha vida, esse é o fruto de Deus em você, e não importa, porque aí o Senhor, Ele diz que há uma variação entre aqueles que produzem mais e aqueles que produzem menos, e isso não importa. Eu sei que existem no reino de Deus uns que produzem muito mais que outros, mas o importante é que eles produzem. O importante é que todos estejam produzindo. Se você é alguém que não produz 100, mas produz 30, ótimo. O Espírito de Deus está agindo em você. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E com o passar do tempo, esses frutos vão aumentando na sua vida. De acordo com você, como você vai caminhando, os frutos vão crescendo e você vai alcançando um patamar maior, um degrau a mais. E você vai subindo, 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 subindo. 25% ouvem a palavra. Eu sei que um dia você ouviu essa palavra que te salvou. Você está aqui porque um dia você abraçou essa palavra. Você não fechou teu coração para ela. Você não endureceu o teu coração. Eu sei que você não dividiu o teu coração com os cuidados desse mundo, mas você abraçou como o único remédio, a única medida que poderia te salvar, a única forma que poderia resgatar você daquela velha vida que você vivia de engano, de mentira. E você abraçou aquela oportunidade. E hoje você tem produzido. Eu quero dizer que o Senhor está satisfeito com você. O Senhor está satisfeito com aqueles que produzem frutos. Seja um crente produtivo. Seja um crente que produza. Produza fidelidade no seu trabalho, na sua casa. Produza amor aonde você for. Produza. 25%. Com qual atitude você tem ouvido a palavra do Senhor? Quem é você nessa parábola? O solo duro, aquele solo superficial, aquele solo ocupado, ou aquele solo frutífero, a boa terra? Quem somos? Quem você é? O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe quem nós somos.